O jornalismo pode ser entendido como uma atividade baseada na confiança. Não existe outro lastro mais importante. O jornalismo depende de relações de confiança entre o jornalista e a fonte, entre o repórter e o editor, entre repórter e editor de um lado e a sociedade do outro lado, leitores, telespectadores, tudo isso envolve confiança. Aí nós vemos também um outro tema muito delicado da ética da profissão, que é a relação entre fonte e jornalista. Até onde o jornalista pode ir para proteger a sua fonte? O jornalista pode funcionar como um representante dos interesses da sua fonte? Ele pode orientar ou dar suporte psicológico para a fonte? Jornalista e fonte são amigos, o que é um revestimento muito comum na profissão. Muitas vezes o jornalista posa de amigo da sua fonte e diz que por isso merecerá toda a confiança. São famosas as conversas do Truman Capote com Marlon Brando, em que Marlon Brando contou um monte de coisa para o Truman Capote e depois o Truman Capote publica tudo aquilo. O Brando ficou muito chateado. É famosa também a proposição da Janet Malcolm, que escreveu o livro O Jornalista e o Assassino, em que ela diz que o jornalista é aquele que entrevista como uma mãe e publica como um pai. O momento em que os conflitos de interesse aparecem de forma devastadora é quando, dentro da CBS, da empresa, se trava uma disputa. O lado administrativo da empresa não quer que a entrevista seja veiculada, porque isso vai atrapalhar a evolução financeira do grupo. Se a entrevista for veiculada, for ao ar, a CBS pode ficar vulnerável à pressão de financiadores, de sócios, e isso pode comprometer o futuro da empresa. É assim que isso é apresentado, não sem uma base de razão. De outro lado, o Bergman defende que o papel deles é ser jornalista e servir a sociedade. Os problemas da empresa não são problemas do jornalismo. E ele diz assim para o Mike Wallace, que fica um pouco numa posição duvidosa. O Bergman pergunta o seguinte: mas você está do lado da CBS News, que é a CBS jornalística, ou da CBS Corp, que é a organização empresarial? E isso ilustra muito um tema recorrente no jornalismo, que é o conflito entre o lado empresarial e o lado jornalístico, que as boas organizações jornalísticas vivem todos os dias. Sempre há a publicação de uma matéria que pode ameaçar a permanência de um anunciante. Sempre existe isso. E, às vezes, pode ameaçar até a obtenção de um financiamento num grande banco e tudo mais. O que prevalece? O que deve ser o norte da conduta dessa empresa? O interesse público ou o interesse do negócio? Vão aparecer milhões de pessoas, sempre aparecem, falando: o jornalismo tudo, não passa de um negócio, tudo é uma questão de negócio. Assim como aparecem os outros que dizem o jornalismo é apenas interesse público e não cede ao capitalismo. Enfim, são posições um pouco precárias. É preciso enxergar tudo isso dentro de um horizonte mais amplo. E no filme a gente vê isso um pouco. Por isso também o filme é interessante, por tratar desses temas da ética da profissão de maneira tão circunstanciada, envolvente, emocionante. Qual a ética da ciência? Porque a fonte, que é o Jeffrey Wigand, ele se diz um cientista que mudou de lado. Ele usa a ciência
para produzir lucro para a indústria tabagista que faz mal para a saúde. Então, qual seria a ética? Um cientista pode fazer isso? Ou a ética da política, a relação entre ética e direito? Porque lá pelas tantas, começa uma disputa no direito interminável. Então, tudo isso é uma entrada para uma discussão geral sobre ética, ética na vida social. Mas aí, o que nós poderíamos ler sobre isso, né? Eu recomendaria que fosse lida a Ética Nicômaco de Aristóteles. Ele tem uma visão de que a ética lida com as virtudes que devem ser observadas pela pessoa que busca a felicidade. Ele diz que o bem da vida humana é a felicidade. E o nosso comportamento pode contribuir para que alcancemos a felicidade, ou pode atrapalhar. Como agir conforme a intenção de buscar a felicidade? Isso é matéria da ética. E é muito interessante porque ele diferencia a ética da política por aí. Do que se ocupa a ética? Da felicidade individual. Do que se ocupa a política? Da felicidade de todos, do bem comum. E, portanto, é muito interessante, para ele, a política só poderia ser matéria do trabalho daquelas pessoas que observam a ética individual. Então ele trata de ética como respeito na convivência, trata de ética como a dosagem do prazer. Não há nos gregos uma recomendação de privações e sacrifícios, mas sempre uma recomendação de equilíbrio, de ponderação, de prudência e uma dosagem justa que Aristóteles indica como que alguns chamam de caminho do meio, caminho do equilíbrio. Kant se ocupou muito de ética. Um livro fácil de ler de Kant é a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, nos ajuda com isso. Max Weber com as duas éticas, a ética da responsabilidade e a ética da convicção, é um bom livro também, porque é uma conferência, mas ele coloca o jornalista como um agente da política, ele tem uma compreensão da imprensa como uma função política. Quem tiver interesse em se aprofundar um pouco sobre o que é, como é vista, como é trabalhada a ética da profissão de jornalista nos dias atuais, pode ver o livro Elementos do Jornalismo. Esse livro teve várias edições. Ele faz parte de um projeto baseado em pesquisas de largo alcance e de muitas fontes anuais.